Boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo da Escola da Fé, nossos irmãos da paróquia de Nossa Senhora do Ó, nossos demais irmãos que estão acompanhando também aqui a Escola da Fé, semanalmente aqui no Facebook da paróquia de Nossa Senhora do Ó. Nós hoje vamos falar um pouco sobre aquela que celebramos ontem, Nossa Senhora do Carmo, a excelsa padroeira menos principal da cidade do Recife, já que a cidade do Recife tem como padroeiro principal Santo Antônio. Não é copadroeira, mas também não é padroeira principal, não é? Embora seja feriado e tudo mais. É devido à grande devoção que há a Nossa Senhora do Carmo, também chamada de Rainha da cidade do Recife, que é capital do nosso estado. Não é? Então, Nossa Senhora do Carmo tem grande devoção aqui, não só no Recife, na região metropolitana, no interior, no estado, no país, mas também no mundo. É um dos títulos de Nossa Senhora que é mais venerado, né? Então vamos falar um pouquinho dela, vamos fazer um pouco esse bate-papo sobre Nossa Senhora do Ó. Então, sem mais delongas, comecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, muita alegria, vamos iniciar mais uma edição da nossa Escola da Fé. Rezando também pelo fim da pandemia, pelo fim desse período de isolamento, para que em breve possamos estar juntos aí na paróquia fazendo nossa Escola da Fé presencial, com tanto gosto como começamos. Então, Nossa Senhora do Carmo. Antes de falar da história de Nossa Senhora do Carmo propriamente dita, é bom deixar uma coisa bem clara. Nossa Senhora é uma só, Mãe de Jesus Cristo, que viveu na Judéia, que viveu em Nazaré com Nosso Senhor Jesus Cristo, que teve Jesus Cristo na gruta de Belém, a esposa de José, mas possui vários nomes por causa de suas aparições, não é? Por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, porque apareceu em Fátima, Portugal, em 1917. Nossa Senhora de Lourdes, porque apareceu na França, a Santa Bernadette. Nossa Senhora do Loreto, porque lá há a casa de Nossa Senhora, e aí já entramos na questão de Nossa Senhora, dos títulos de Nossa Senhora, pelas suas devoções, não é? Nossa Senhora do Loreto, porque a casa que Nossa Senhora morou está situada em Loreto, na Itália. Nossa Senhora da apresentação, é Nossa Senhora aquela que apresenta Jesus ao templo. Nossa Senhora do Ó é Nossa Senhora da expectação, é Nossa Senhora que está esperando que Jesus nasça, não é? E Nossa Senhora do Carmo, porque foi erguida, não é, uma capela lá no Monte Carmelo, fica na Terra Santa, na Palestina. E esse monte, o Monte Carmelo, ele é histórico, né? Se nós formos na Bíblia, no livro de 1 Reis, salvo engano, lá há a história de Elias, do profeta Elias. E Elias era um profeta, vamos situar aqui a história de Elias, era um profeta que foi enviado por Deus numa época muito difícil da história de Israel, né? O povo de Israel era governado por um rei, o rei Acabe. E o rei Acabe era manipulado por sua esposa, a rainha Jezabel. E Jezabel era uma mulher infiel. Ela não adorava o Deus de Israel, ela adorava Baal. Baal era um nome dado aos ídolos. Mas existia um ídolo que tinha esse nome, Baal. Não é? Ou seja, ídolo é aquele Deus com D minúsculo que é colocado no lugar de Deus. Lembremos aqui, por exemplo, da história também do bezerro de ouro. Quando o povo de Israel estava no Egito, saindo já do Egito, e Moisés estava lá em cima no Monte Horebe, recebendo as tábuas, com o decálogo, com os 10 mandamentos. O povo agoniado, porque Moisés não tinha descido ainda, e se façamos um bezerro.
e fizeram um bezerro de ouro para adorá-lo e colocá-lo no lugar de Deus. Então, ídolo é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. E na história de Israel, nós temos vários deuses com D minúsculo que foram colocados pelo povo no lugar de Deus. E Deus condenava, como ainda condena, a idolatria. Então, tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus, principalmente deuses falsos, né? Hoje em dia sabemos que há pessoas que adoram também deuses falsos, não só a questão da idolatria mais velada, não é? Quando eu coloco algo ou alguém no lugar de Deus na minha vida, isso é idolatria, mas há pessoas que sim, que adoram, por exemplo, os Zeus, né? Que eram deuses da mitologia grega e por aí vai, do passado. Né? Há pessoas ainda que têm esse tipo de comportamento inadequado, digamos assim, para o ser humano. Então, Elias foi enviado para acabar com os profetas de Baal. Né? Teve até um episódio em que ele convocou as centenas dos profetas de Baal e fez um teste com eles. Né? Aquele Deus que acendesse o fogo da pira seria esse o Deus verdadeiro. Então, passaram de manhã até o final da tarde os profetas de Baal invocando, né, Baal, e não conseguiram acender a pira. E aí, quando terminaram, Elias foi lá, invocou Deus, e Deus mandou uma rajada de fogo que incendiou totalmente a pira, né? Então Jezabel mandou matá-lo. E aí Elias fugiu, depois ungiu outro profeta para ficar no seu lugar, e por aí vai. Mas antes Elias tinha ficado refugiado, porque Elias era um profeta de Deus e já era perseguido por Jezabel. Ele tinha ficado no Monte Carmelo, não é? Refugiado, escondido, morando dentro de uma gruta desse monte. E algumas pessoas, já antes de Cristo, querendo o recolhimento, foram se juntando lá nesse Monte Carmelo. Mas somente depois de Cristo, não é? Já na época da patrística, ou seja, depois da era apostólica, né, pelos séculos terceiro e quarto, foram juntando pessoas lá nesse Monte Carmelo, vivendo como eremitas, não é? Principalmente depois da perseguição dos cristãos. Quando passou a perseguição, quando Constantino, pelo Edito de Milão, fez com que o cristianismo fosse regularizado e né, cessaram as perseguições aos cristãos, alguns cristãos disseram assim: olha, essa vida está muito calma, está muito fácil ser cristão, eu quero procurar uma outra forma de ser cristão. Eu quero procurar uma forma em que eu me penitencie mais, né? Penitencie, perdão, é isso. Então eu quero procurar uma forma, né, de viver como eu vivia antes, sendo perseguido e tal, para ofertar essas coisas ao bom Deus. Como a perseguição cessou, então eu vou procurar uma forma de reclusão. Então foram alguns também para o Egito, não é? Para os desertos e também para esses montes, viver como eremitas. E foram alguns para o Monte Carmelo. Lá construíram uma capela dedicada a Nossa Senhora. E ficou Nossa Senhora do Monte Carmelo, ou Nossa Senhora do Carmo. Carmo é a abreviação do Monte Carmelo. Conta-se, né, que nesse monte existia um jardim, e por isso o nome Carmelo. Carmelo significa jardim, ou Carmo significa jardim, né? E a gente vai ver a simbologia bonita que isso traz mais para frente. Quando os muçulmanos apareceram, cerca no século VIII depois de Cristo, esses muçulmanos começaram a perseguir os cristãos da Terra Santa. Saíram da Arábia e iam para a Terra Santa. Né? Por causa disso aconteceram as cruzadas, que eram tentativa de retomar a Terra Santa para os cristãos, etc. Né? Então, esses carmelitas, os que moravam no Monte Carmelo, que fundaram a fraternidade e que foram os primeiros carmelitas, né? Saíram do Monte Carmelo e se espalharam pela Europa. E aí
espalharam a devoção a Nossa Senhora do Carmo pela Europa e assim pelo mundo inteiro, não é? Já que naquela época o centro do mundo ou do mundo conhecido era exatamente a Europa. No século XII, Nossa Senhora apareceu com um escapulário para São Simão Stock, que era um carmelita muito zeloso, muito cuidadoso, e que estava preocupado com as perseguições que os católicos, e principalmente a ordem carmelita, né, que ia crescendo bastante, ia sofrendo. E aí ele rezava a Nossa Senhora, uma oração muito conhecida, que é a Flor do Carmelo, o Flos Carmeli. E aí, durante o tempo em que ele rezava, Nossa Senhora apareceu a ele dando um escapulário, né? E dizendo: olha, filho, aqui representa o hábito da tua ordem. Ou seja, os carmelitas já eram uma ordem bem consolidada e ela apareceu com o escapulário, né? Aquele pedacinho de pano, 2 pedacinhos de pano ligados por uma cordinha que fica na escápula, ou seja, nessa parte aqui dos ombros, né? Uma parte para trás, outra parte para frente, que simboliza justamente o hábito dos carmelitas. Nossa Senhora apareceu a São Simão e disse assim: aqueles que morrerem usando este hábito, ou seja, o hábito carmelita, o hábito do escapulário também, não é? Que a gente pode dizer que é o mesmo hábito, digamos assim, por ligação, por analogia, por promessa divina, não perecerão no fogo eterno. Ou seja, aqueles que morrerem usando o escapulário irão para o céu no mais tardar no sábado seguinte à sua morte. Isso é uma promessa tremenda de Nossa Senhora, porque na época de perseguição que os carmelitas e os católicos sofriam, Nossa Senhora vem nos lembrar que o que nos importa mais é a vida eterna. Aquela musiquinha acho que é do Padre Marcelo Rossi, né? Do Fábio de Mello, não lembro agora, mas que viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho, não é? Ou seja, não há, diz São Paulo, né, em uma de suas cartas, o que nos separará do amor de Cristo? Não é? Será a fome, a tribulação, a espada, a morte, nada nos separará do amor de Cristo. Então o escapulário vem nos lembrar, ou quer nos lembrar, que o que importa é realmente a vida eterna, não é essa vida terrena. Por mais que soframos aqui, todo esse sofrimento é lucro, para que nós possamos nos encontrar com Deus um dia. Então, Nossa Senhora entrega esse escapulário a São Simão Stock, e aí se começa realmente o uso do escapulário, né? Quase aí 800 anos, né? 900 anos de uso do escapulário. E aí o Papa Pio XII vem nos lembrar também da importância do escapulário, falando ao mundo cristão como pastor universal, não é? Que é o Papa. E aí a gente abre um parêntese aqui, porque quando a gente celebra uma festa de Nossa Senhora, né, a gente precisa sempre lembrar da objeção que é feita pelos nossos irmãos protestantes de que a gente adora santo, de que a gente adora Nossa Senhora, de que a gente adora até imagem, né? Então vamos por partes aqui. A gente precisa entender que quando, por exemplo, eles falam de imagem, não é? Nos acusam de adoradores de imagens, de esculturas, né? E usam, por exemplo, um versículo da Bíblia que é tirado do capítulo 20 do Êxodo, não lembro exatamente o versículo, né, mas está lá. E disse que Deus proibiu imagem ou escritura. Na verdade, Deus proibiu foi a adoração, ou seja, a idolatria de uma imagem. Aquilo que os hebreus fizeram com o bezerro de ouro é proibido por Deus, claro. Não podia ser diferente. Nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida, né? Mas alguns versículos para frente, o próprio Deus manda construir imagens. Manda construir imagem no Templo de Salomão, manda construir a serpente de bronze, manda construir querubins no topo da Arca da Aliança, e por aí vai, né? O problema não é a imagem, o problema é a nossa atitude frente à imagem. E nós sabemos, nós católicos sabemos que uma imagem, como por exemplo temos aqui a imagem de São Francisco e aqui a imagem de Santo Antônio. Tudo isso é para nós como retratos, não é?
de nossos entes queridos. Afinal, o que é a Igreja Católica se não uma grande família de todos os tempos? Não é assim? Eu não sou irmão de São Francisco, eu não sou irmão de Santo Antônio, porque somos todos membros do mesmo corpo, que tem Cristo, nosso Senhor, por cabeça e Maria por mãe, e um Pai, que é Deus, não é? Se nós somos membros de Cristo, ora, nós somos família. E aqui nós temos retratos daqueles membros ilustres de nossa família. Não é? Quem aqui não tem um retrato de um membro ilustre de sua família na sua casa? Eu lembrava que na casa do meu avô tinha um retrato, acho que do pai dele, jovem, né? Uma pintura. E a gente olhava com carinho. A gente eu e meus primos, nós não tínhamos conhecido nosso bisavô. E a gente olhava com carinho ali, com admiração pelos feitos que meu avô contava dele. E é assim, eu acho que em toda casa. Então, olhar com carinho para uma imagem é venerá-la? Ou é adorá-la? É idolatrá-la? Não é. É lembrar com carinho daquele nosso irmão mais ilustre. Claro, esse nosso irmão ele está vendo Deus face a face nesse momento. Ele está mais perto de Deus. Então, pelos seus méritos, pelos méritos de Cristo que ele viveu tão fortemente, né, na sua pele, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. São Francisco, por exemplo, que teve as mãos chagadas, os pés chagados, o lado chagado, né, recebeu os estigmas de Cristo na sua própria carne, ele está mais perto de Deus hoje. Então eu posso pedir para que ele interceda a Deus por mim. Da mesma forma que eu peço à minha mãe aqui, quando eu vou, por exemplo, prestar um exame, fazer uma prova. Mãe, reza aí por mim que eu vou fazer uma prova. Isso é chamado comunhão dos santos. Nós rezamos uns pelos outros. Tanto quem está aqui na terra, quanto quem está no purgatório e vai para o céu, quanto quem já está no céu. Né? Isso aí não tem o que se discutir. Agora, quando a gente trata de Maria, né, e aqui a gente já sai do campo da imagem e vai para a pessoa, né, nós não adoramos Nossa Senhora, nós sabemos disso. Rapidinho, voltando, né, que eu estava esquecendo disso. Nós devíamos sempre lembrar a essas objeções, a esses que objetam essas coisas, a diferença entre ícone e ídolo, por exemplo. Ícone é algo que me leva para. Se eu fosse definir ícone como exemplo, eu definiria como uma janela. Uma janela que me leva a uma paisagem que está lá fora. Ou seja, Deus está fora da janela, eu olho pela janela e vejo Deus. Quantas vezes nós já não vimos, por exemplo, quadros de paisagem? Aquilo é um ícone representando uma paisagem. Então, quando nós olhamos para um santo, né, aqui é a pessoa do santo, nós estamos vendo um ícone. Ou seja, ele nos leva a Deus. É como um quadro com uma paisagem, ou como uma janela aberta para fora, ou uma janela aberta para Deus nesse mundo. Não é? Isso é um ícone. Ídolo é justamente aquele que eu coloco no lugar de Deus. Era, por exemplo, Baal, como nós falamos antes, no começo. Né? Se eu coloco algo no lugar de Deus, é um ídolo. Se algo me leva a Deus, algo ou alguém me leva a Deus, é um ícone. Certo? Então, os santos são para nós ícones e não ídolos. E aqui nós poderíamos lembrar também os 3 tipos, né, de relação que nós temos para com os santos, para com Nossa Senhora e para com Deus. Nós temos para com Deus uma relação de latria, ou seja, de adoração. Nós adoramos Deus. Nós temos Deus como nosso mestre, Senhor, Criador, doador de todo ser, sem Ele nada é feito, etc. Não é? Então, latria, eu adoro com latria a Deus. É por isso que quando eu tenho um ídolo e eu adoro esse ídolo, se chama idolatria, ou seja, eu adoro outro. Certo? Temos para com os santos um culto, né? Esses 3 tipos de cultos, de relação. Temos para com os santos um culto de dulia, né, que quer dizer um culto de reconhecimento das suas virtudes heróicas vividas aqui na Terra. A virtude, ou seja, a força de sair de si mesmo para o encontro de Cristo.
E temos para com Nossa Senhora um culto de hiperdulia. Nesse culto só existe Nossa Senhora. Por quê? Porque no mundo, como Nossa Senhora, só existiu ela. Maria é única na história do mundo. Ela foi a unicamente humana, único ser unicamente humano, porque Jesus Cristo era homem e Deus, é homem e Deus, né? Tem as duas naturezas, humana e divina, e Nossa Senhora só tem a natureza humana, certo? É a única pessoa de natureza unicamente humana que nasceu sem o pecado original. Ou seja, ela foi preservada do pecado original, cheia de graça. Somente ela recebe esse título, né? Em grego, kekaritomene, ou seja, repleta de graça. Em latim, gratia plena. Totalmente cheia de graça. Mas só ela recebeu essa missão de Deus Nosso Senhor, porque não poderia o puro sair do impuro. Logo, não poderia Jesus Cristo nascer de uma pessoa qualquer, de uma pessoa manchada pelo pecado original. Deus escolheu para si Maria e a preservou de todo o pecado. E assim, somente para ela, nós temos o culto de hiperdulia. Nós, fechando esse parêntese agora, né? É sempre bom lembrar disso. Nós agora vamos falar um pouquinho da espiritualidade a qual nos chama Nossa Senhora do Ó, ou Nossa Senhora do Carmo, perdão. Carmelo, como eu disse antes, significa jardim, não é? E os carmelitas, eles têm muito forte em si a questão da vida interior. Então, dentro de nós, podemos dizer que existe um jardim adorável onde Deus passeia. Os dois grandes expoentes dos 4 grandes expoentes da Ordem Carmelita, digamos assim, são São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. Eles reformaram a Ordem Carmelita. São João da Cruz reformou a Ordem Carmelita masculina, formam os Carmelitas descalços, e Santa Teresa d'Ávila reformou a Ordem Carmelita feminina, as Carmelitas descalças. E ainda os Carmelitas calçados ou da antiga observância, que eles têm como grandes ícones Santo Elias, o profeta, o primeiro a se hospedar no Monte Carmelo, e São Simão Stock, aquele que recebeu o escapulário. Então, se nós olharmos esses dois grandes expoentes da vida carmelitana, São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, eles fazem uma analogia com a alma humana, e ambos são doutores da igreja, é bom deixar isso claro. São João da Cruz, ele compara a alma humana com o Monte Carmelo. Ele vai subindo o monte. Ele escreveu uma obra chamada A Subida do Monte Carmelo, uma obra de ascética, de passo a passo, como é que eu posso fazer para me vencer, para chegar até Deus. No topo do monte, no topo do jardim, habita Cristo. E nós devemos sair de nós para chegar até Cristo. E Santa Teresa d'Ávila, ela escreve uma obra chamada As 7 Moradas ou Castelo Interior. O Livro das Moradas, também chamado. Onde nós vamos passando de morada em morada até chegar na 7ª morada, que é onde habita Cristo. Então, Nossa Senhora do Carmo vem nos lembrar essa importância da vida interior, de encontrar Deus dentro de nós, ou seja, conhecendo-nos a nós mesmos, lutando contra os nossos defeitos, vícios e pecados, e fazendo o esforço de chegar até Deus. Então, é importantíssimo que, celebrando Nossa Senhora do Carmo, nós possamos seguir esses exemplos, possamos seguir aquilo que é a grande riqueza, carmelitana, a grande riqueza que Nossa Senhora do Carmo vem nos lembrar. Primeiro, e só a vida eterna importa. Tudo aquilo que sofrermos nesta vida aqui, devemos ter como lucro, na busca para Deus, na subida do monte, na ida de morada em morada até a 7ª morada onde se encontra Deus. E segundo, que o processo de encontrar a Deus é mais interior do que exterior.
Claro, existem as práticas exteriores, não é? Mas é no nosso interior que Deus habita. Vai dizer Santo Agostinho que Deus habita no interior intimum meum, ou seja, no mais íntimo do meu íntimo, Deus habita. Então, façamos esse esforço, peçamos a intercessão de Nossa Senhora do Carmo, e para que juntos cheguemos um dia à vida eterna, deixando as coisas que passam, né? Possamos abraçar aquelas que não passam. A vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.